Oi gente, e aqui estamos novamente em mais um vídeo de Explicando GOT para meu namorado. Hoje eu pretendo terminar essa minissérie que eu comecei sobre essas equações gotianas. Na verdade, eu pretendo realmente concluir, porque nem eu aguento mais ouvir, nem eu mais aguento falar disso, e imagino que vocês não queiram muito mais ouvir. Então eu vou fazer uma conclusão geral das principais ideias e depois eu vou falar sobre a viabilidade de cada teoria e também vou dar minha opinião pessoal sobre qual eu acho mais provável de se revelar como verdadeira ao final. Enfim, eu vou começar com B mais A igual a J, porque eu não realmente expliquei a ideia, eu mais uma pincelada, porque estava durando muito tempo o meu último vídeo e eu estava meio sem graça. Enfim, vou aprofundar agora. A ideia de B mais A igual a J é que o John seja o filho do Brandon e da Ashara, que foi concebido nas masmorras do Headkeep, em King's Landing, depois que o Brandon foi lá ameaçar o Rhaegar para ele devolver a irmã dela. E, como a gente sabe, ele foi preso pelo Aerys, que chamou o pai dele para defendê-lo, e no meio termo ele ficou nas masmorras. E a ideia é que a Ashara teria ido visitá-lo e talvez eles já fossem amantes anteriormente, porque eles se conheceram em Harrenhal, onde o Barristan Selmy falou que um Stark arruinou a Ashara, ou não, mas a teoria é que foi nas masmorras que eles conceberam o Jon. E, bem, depois o Brandon ser executado, Brandon é o pai, aliás, pelo rei, e a Ashara teria voltado para Starfall, o castelo da família dela em Dorne, e lá teria tido o Jon. E enquanto isso, a guerra estourava na verdade, depois do fim da vitória dos Baratheon, o Ned foi libertar a irmã Lyanna na Torre de Joy e encontrou numa cama de sangue, como nós já vimos, e percebeu que ela tinha tido um bebê, uma menina, Daenerys. Então, qual é a ideia, a teoria? Que tanto o Ned quanto a Ashara tinham um problema nas mãos. Em que sentido? Bem, primeiramente, a Ashara tinha tido um bebê que podia ser bastardo ou podia ser legítimo, assim, dependendo se você acredita que o Brandon chegou a casar com a Ashara em algum ponto, mas de que forma a legitimidade dele é duvidosa. E por ser um menino, ele poderia complicar a sucessão de Starfall, que por ser dornense é um pouco diferente das outras regiões de Westeros, e lá o primogênito herda, independente do gênero. Então, vamos supor que naquela altura tivesse uma menina na linha de sucessão e ela tivesse esse primo que podia ser bastardo ou podia não ser, o Jon no caso. Como é que ficaria a sucessão de Starfall, sucessão do Zayn? Poderia complicar consideravelmente. Além disso, se o bebê fosse do Brandon, talvez a Ashara quisesse que ele tivesse um contato com a herança do pai falecido, o que não aconteceria se ele continuasse em Dorne. Por outro lado, o Ned estava com uma criança loira nas mãos. Uma criança que tinha feições visivelmente valerianas. E essa genética, eu sei que a genética em Game of Thrones é meio diferente da do mundo real, mas dá pra perceber que a ideia do gene valeriano é excessiva. Tanto que as principais famílias que nós conhecemos, que são valerianas, elas muitas vezes casavam entre si para conservar a aparência, os poderes de domar dragões, etc. E quando a última família valeriana se tornou Targaryen,
eles começaram a praticar incesto, exatamente para preservar esses dons, essa aparência. Então o Ned, ele não. Primeiro que seria difícil para o Ned contar uma jovem com uma aparência valeriana para ter uma filha. E segundo, que já é improvável de qualquer forma que ele fosse trair a Catelyn estando casado, né? Já é difícil acreditar que ele, posteriormente, que ele é o pai do Jon. Imagina se ele chegasse com uma menininha loira em casa, uma menininha muito parecida com Rhaegar. Enfim, então a ideia é que tanto a Shara quanto o Ned tinham um problema nas mãos. Então ambos se ajudaram. Então a Shara deu o Jon pro Ned e o Ned deu a Daenerys para a Shara. O Ned, como a gente sabe, foi para o Winterfell com o Jon, dizendo que ele é o filho dele, que ele tinha o sangue dele, e a Shara, teoricamente, teria ido para Dragonstone e, de alguma maneira, que a teoria ainda não conseguiu explicar decentemente, ela teria feito passar a Daenerys, talvez com o consentimento da rainha, a Daenerys como a filha da Rhaella e irmã do Viserys. Bem, nessa concepção, o Luwin, o Maester de Winterfell, eu falei dele bem lá no início, ele fez, na verdade, um grande favor pro Robb quando ele mandou o Jon para a muralha. Por quê? Porque nessa linha de tempo alterada com B mais A igual a J, o Jon, ele é mais velho do que o Robb. E se o Jon, mais velho do que o Robb, tivesse sido legitimado pelo casamento dos pais, ele seria o herdeiro de Winterfell e não o filho da Catelyn. Talvez, nesse sentido, você pode pensar que o Luwin pode saber algo nesse sentido. A gente sabe o quanto os Maesters são bem informados, né? Mas isso é uma conspiração para outro vídeo. Enfim. Então faz sentido essa manobra do mestre Luwin em mandar o Jon para a muralha. E por outro lado, o Viserys também é beneficiado. Por quê? Bem, primeiro, porque ele era o último da linha dos Targaryen, ele não tinha sucessor, ele não tinha herdeiro. Então, se ele morresse, a linha acabava com ele. Então, mesmo que ele soubesse que aquela menina não é irmã de verdade dele, mas sim uma criança, a sobrinha dele, na verdade, a sobrinha dele, que podia ser legítimo ou não, dependendo do que você pensa sobre poligamia em Westeros. Mesmo se ela fosse legítima, ele poderia fazê-la passar como uma princesa Targaryen legítima, e dessa forma ele ganhava tanto uma herdeira e possível sucessora, quanto um material para negociações, para alianças matrimoniais, que é o que acaba acontecendo quando ele casa ela com Khal Drogo. Enfim, mas isso faz sentido na linha temporal? Então, faz, mas você tem que forçar um pouco as ideias, porque nessa teoria, como eu já falei, o Jon teria que ser um pouco mais velho do que o Robb, e o Ned teria que fingir que o Jon é mais novo do que era, na verdade, quando foi para o Winterfell com ele ainda bebê. Quem já conheceu crianças pequenininhas sabe que é meio difícil fazer uma criança, sei lá, de 9 meses falar que tem 5, porque elas nessa idade se desenvolvem muito rápido. Então esse é um ponto fora, um ponto fraco nessa teoria. E por outro lado, a Daenerys teria que ser um pouco mais velha também do que ela achava anteriormente, se ela foi a filha Lyanna, porque como é consagrado, ela ter nascido da Rhaella 9 meses depois da queda de King's Landing, e se ela nasceu da Lyanna, ter nascido 9 ou 10 meses antes. Bem, se você pegar esse calendário modificado, ainda faz sentido, porque o próprio autor ele já falou que o Jon é aproximadamente uns 9 meses mais velho do que a Dany.
E considerando que, bem, as lembranças de infância dele não são bem confiáveis, a gente já pode até comprar essa ideia, eu acho. Bem, agora a crítica. Eu acabei nem falando sobre R mais L igual a J, mas eu acho que nem é preciso. É uma teoria que já é consagrada por si só. Ela já é vista como fato consumado por muitos fãs. Então, vou concentrar um pouco mais na minha atenção nessas duas últimas teorias que eu falei. Bem, ponto forte. Para começar, da R mais L igual a D. Eu não sei contar vocês, mas eu achei muito interessante a questão gestacional da Raela. Que ela de fato tinha um problema para conceber quando ela não estava feliz, quando ela estava sendo maltratada pelo marido dela. E, bem, na época da concepção de Daenerys, aquilo tinha atingido o auge do sofrimento. E realmente é muito, sei lá, uma sorte, né, que a Daenerys tenha nascido perfeita, saudável, exatamente no último estupro que o Priam infligiu à sua mãe depois de, sei lá, 5 anos que a Raela não tinha engravidado em momento nenhum. Enfim, eu acho uma ideia interessante que na verdade apoiada por outros fatos no livro até, que a Daenerys ela lembra dessa cidade, dessa infância dela, que não é como o Viserys disse, e por que ele mentiria se não for para encobrir uma coisa maior? Talvez a própria origem da irmã, ou sobrinha no caso, né? E também tem a questão da Quaithe, né? Ela vive falando perguntando se a Daenerys sabe quem ela é de verdade. Os dragões sabem, mas ela sabe? Bem, não faz muito sentido essa pergunta se a Daenerys fosse realmente filha do Aerys e da Raela. Pode-se pensar assim. E por outro lado, também fala-se bastante o quanto a Dany parece com o irmão dela, não o Viserys, o Rhaegar. E considerando-se que Daenerys, ela nessa teoria é a filha do Rhaegar, isso se torna muito, muito mais interessante essa comparação frequente que existe entre a Daenerys e o Rhaegar. Bem, agora o B mais A igual a J. Olha, eu sei que essa teoria ela é muito defendida, na verdade, até em paralelo com R mais L igual a D. As duas teorias se apoiam, por assim dizer, mas sinceramente eu não acho que faz sentido, porque simplesmente tem muitos sinais que o Jon tem sangue real, ou no mínimo ele é uma pessoa muito especial no contexto de Westeros, e ele vai ser muito especial porque ele é o filho do Brandon, da Shara. Só se a Shara for uma pessoa muito especial por algum motivo, a gente ainda não sabe, mas pra mim isso não faz muito sentido. Talvez porque eu tenho uma implicânciazinha íntima com o Brandon, não sei, talvez esteja meio prejudicada a respeito disso, mas enfim, mas eu acho que toda a linha narrativa do Jon não faz muito sentido se ele for o filho do Brandon e não do Rhaegar. Tipo, qual a importância disso, principalmente se ele for um filho bastardo? Por que tanto sofrimento por parte do Ned, que sente que traiu alguma coisa, alguém? Sei lá, não faz sentido narrativo. E todas essas dicas, essas pistas que o autor coloca no livro, que o Jon é filho do rei da Lyanna, por nada, na verdade é só uma grande pegadinha. Não sei, pra mim isso é, na verdade, subestimar a capacidade criativa do George Martin. E além disso, o segredo. O Ned, ele nunca fala pra Catelyn quem é a mãe do Jon. Na verdade, em um momento, ele até chega a pedir pra ela pra nunca mais perguntar quem é a mãe do Jon.
E isso teria realmente algum sentido se o John fosse filho do Brandon? Assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu ia preferir saber que meu falecido noivo me traiu do que meu marido atual, que eu amo, tenha feito isso. Porque dá pra ver em alguns pontos que a Caitlyn, ela ainda tem um pouco de mágoa a respeito dessa mentira, dessa traição do Ned. Por outro lado, a questão da promessa quebrada, da culpa do Ned, também pode se aplicar muito melhor ao Jon do que a Daenerys. Esse é o ponto fraco de R mais L igual a D. Por que o Ned traiu a Lyanna em relação a Daenerys? Porque assim, eu acho que ele ter feito tudo o que ela poderia ter pedido. Nesse sentido, se ela falou algo de proteja minha filha, ele ter protegido, ter dado para a Shara, que colocou a criança no exílio. E ela continuava viva quase 15 anos depois. Eu acho que isso não seria algo para ele se sentir culpado. Nesse sentido, ele teria feito o que podia. Ele teria colocado a criança em segurança, pelo menos por um tempo. Enfim, então é isso. Eu acho que R mais L igual a D tem alguns pontos interessantes que valem uma leitura de uma versão bonitinha, essa teoria, não um vídeo esculhambado como o meu. Mas eu acho que a ideia falha nessa questão da promessa, porque eu não acho que o Ned tenha falhado, mesmo que o Robert esteja querendo matar a Daenerys no primeiro livro, porque mesmo ainda assim ele continua lutando. Não faz muito sentido ele sentir que traiu a irmã nesse ponto. Mas por outro lado, B mais A igual a J, pra mim não faz o menor sentido em nenhum ponto. Eu acho que essa teoria é só fortalecida mesmo porque R mais L igual a D tem alguns pontos dignos de interesse. Mas B mais A igual a J por si só é uma teoria fraca. Enfim, então acho que é meio desnecessário explicar porque a minha teoria, que eu apoio como um fato consumado, também é R mais L igual a J. Porque são simplesmente tantas dicas, tantos sinais. E nossa, olha, eu tô esperando tanto de um grande fim pro Jon, pelo menos um grande desenvolvimento da história dele, que eu ia ficar assim extremamente decepcionada se no final foi revelado que o Jon é filho passado do Ned. E é isso, sabe? Sei lá, eu espero que o autor não faça isso com a gente, porque nossa. E olha que eu nem dei os livros desde o início, hein? Imagina uma pessoa que tá lendo desde a década de 90 o quanto ela ia ser destruída por essa falta de conspiração, por assim dizer. Enfim, então eu tô terminando aqui. Eu já falei tudo que eu tinha pra falar, finalmente. E o próximo vídeo, eu não sei sobre o que vai ser, mas eu acho que vai ser sobre qualquer coisa menos equações gotianas, porque vamos mudar o disco, né? Enfim, tchau, tchau.